Bem, pessoal, vou falar sobre a escravidão no Brasil até a abolição. Porque hoje em dia estamos presenciando crimes de racismo em pleno século XXI, infelizmente. Somos todos iguais, vamos respeitar o próximo e vou falar sobre esse assunto. Vamos lá. A escravidão no Brasil começou em 1535 e terminaria em 353 anos depois com a abolição, através da Lei Áurea, dia 13 de maio de 1888. Podemos apontar várias causas para se pregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes de sua colônia americana para suprir os braços que faltavam. Os colonizadores usaram a escravidão que já era praticada na África, na Europa e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas aumentou o número de embarcações, alimentos, vestuários e armas, movimentou a economia. Além disso, os traficantes de escravos têm que pagar impostos aos estados, como toda atividade econômica que se preze. O tráfico negreiro apresentou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Dessa maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e toda a América. Durante o período de colonização no Brasil, se empregou a mão de obra escrava indígena. Os índios eram capturados por meio das bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. As bandeiras eram excursões de homens em busca de indígenas para vendê-los aos fazendeiros. Também era possível obter indígenas através da aliança estabelecida entre os portugueses e as tribos. Quando a guerra entre nações indígenas rivais terminava, os derrotados eram entregues aos portugueses para ser escravizados. No entanto, a mão de obra mais usada para o trabalho foi a negra africana. Por muito tempo se ensinou que o índio não servia como escravo por ser preguiçosos. E por isso os portugueses preferiam escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII. O que aconteceu que escravizar africano era muito mais lucrativo do que escravidar indígenas. Os europeus preferiam investir no tráfico negreiro. Outro impedimento do tráfico indígena foi dos religiosos, sobretudo os jesuítas, que protegiam as aldeias inteiras em suas missões. Após sua captura na África, os escravizados enfrentaram a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. O transporte era tão brutal que se calcula que 1/3 não sobrevivia à viagem, e por isso receberam o nome de tumbeiros, pois se tornaram a tuba de muitas pessoas. Ao aportar, os escravizados eram vendidos para trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestidos de trapos e morando em senzalas, lugares escuros e pouca higiene. Adaptado apenas para evitar fugas, erros e atrasos na produção eram punidos com castigos dolorosos. As condições eram terríveis. Estima-se que a vida da pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. A violência psicológica era exercida na proibição através de demonstrar sua fé, seus idiomas e realizar suas festas. Pessoas escravizadas vinham da África já batizado e era esperado que praticasse a religião católica, mesmo contra sua vontade. Os negros africanos foram empregados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, café, mineração e serviços domésticos de todo tipo. Na cidade haviam chamados escravos de ganho, vendiam comida, carregavam água ou auxiliavam na administração de pequenos comércios. As mulheres negras ainda sofriam exploração sexual. As revoltas de escravizados ocorriam nas fazendas, mas eram punidas com violência para desencorajar outras tentativas. Muitos grupos fugiam e formavam comunidades escondidas nas matas, chamadas quilombos. Uma das mais significativas no Brasil colonial foi Quilombo dos Palmares. Ali eram livres, podiam praticar suas culturas e seus rituais religiosos. Haviam tantos quilombos no Brasil que se criou uma profissão específica para capturar os escravizados, fugidos, denominada Capitães do Mato. No entanto, quem não conseguiu escapar preferia suicidar a continuar cativo. Também não era incomum que as mulheres escravizadas recorriam a um aborto para impedir que seus filhos tivessem a mesma sorte.
Os escravizados poderiam conseguir a liberdade através da carta de alforria, que podia ser obtida de várias maneiras. Em algumas ocasiões, o escravo de ganho poderia ficar com parte do dinheiro obtido com as vendas e comprar sua liberdade. Da mesma forma, as irmandades religiosas de negros reuniam dinheiro para comprar a liberdade dos cativos. O senhor de escravo poderia conceder a alforria aos seus escravizados no seu testamento. Em 7 de novembro de 1831, foi sancionada a lei que dava liberdade a todos os escravizados que chegassem ao Brasil, conhecida como a Lei Feijó. Isso abriu portas para vários cativos conseguissem na justiça a carta de alforria. O movimento pelo fim da escravatura começou no século XVIII, quando a sociedade europeia adotou as ideias do liberalismo e do iluminismo. A partir daí passou a ser questionada que a privação da liberdade não combinava com os ideais do iluminista e nem com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados. Por essa razão, a produção agrícola passou a ser mais cara do que as portuguesas e não poderiam concorrer com os preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados. Por isto, iria igualar os preços da produção. A Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a lei Bill-Adwen. Esta transformou uma marinha real britânica numa arma contra escravos, permitindo que suas embarcações abordassem navios negreiros de qualquer nacionalidade. Então, importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico de escravos foi abolido com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade dos filhos de escravizados. Posteriormente, a Lei dos Sexagenários libertava os escravizados maiores de 60 anos. Todas essas leis foram acompanhadas de grandes discussões, porém a mais importante era se os escravos fossem libertados. O governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a ideia que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira, desagradando a elite escravocrata. A abolição da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Dona Isabel, dia 13 de maio de 1888. Isso retirou o apoio latifundiário escravistas à monarquia. Quando ocorre o golpe republicano de 1889, os grandes proprietários de terra passam a sustentar um novo regime. Por outra parte, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte. Foram libertos sem qualquer plano e passaram a formar um enorme contingente de pessoas não qualificadas. A República pouco fez para mudar a sorte dessa gente. Falamos da escravidão no Brasil, suas causas, mão de obra escrava, condições, trabalho escravo, forma de resistência, liberdade e a abolição da escravidão. Chegamos ao fim, é isso aí, valeu!